Oi, gente, tudo bem? Eu vou gravar então essa minha aula, né, de criminologia, que é a nossa aula 5. Eu estou gravando aqui pelo próprio Meeting, tentei pelo Prezi, tentei outros aplicativos para que fosse aparecendo tanto a minha imagem como a imagem ali da apresentação da aula, né, para a gente ir seguindo e comentando, mas não consegui. Então, vou utilizar aqui mesmo, não compartilhei esse código com ninguém, porque por hora não há necessidade de ter um chat, então como é uma aula regravada, como vocês devem ter visto ali no grupo, eu acabei esquecendo de gravar a aula hoje de manhã. Sim, ai que cansa. Mas tudo bem, vamos lá então. Uh, É o seguinte, gente. Para começar, eu queria dar umas informações, né, mais assim, burocráticas a respeito de nota, avaliação, e depois a gente entra na aula em si. Essa é a aula 5. Essa aula de conteúdo vai essa semana e semana que vem, então, dia 15 e dia 22 de abril. Aí, dia 22 de abril, ou seja, semana que vem, quando a gente terminar o conteúdo dessa aula 5, que vocês vão ver pelo PowerPoint, que se chama aula 2, porque a aula 1 era referente lá às teorias das escolas, né, que a gente verificou. Então, essa aula 2, que é os objetos da criminologia, que a gente vai começar hoje, a gente termina a semana que vem. A gente viu 2 objetos hoje, vamos ver 2 objetos na semana que vem. E aí, semana que vem, eu libero um formuláriozinho, é tipo um quiz, assim, para vocês responderem algumas questões com múltipla escolha. Essas questões, esse formuláriozinho eu já vou disponibilizar então, semana que vem, mas o conteúdo de estudo eu já vou mandar hoje. Na verdade, eu já até publiquei, que é o link dessa aula que depois que eu terminar vou publicar, né, no YouTube. Um vídeo no YouTube de uma professora espanhola. O canal dela se chama Master ID, é bem interessante o vídeo, assim, apesar de ser em espanhol, mas tem legenda, é bem tranquilo de assistir e fala sobre esses 4 objetos da criminologia. E a terceira fonte seria um artigo científico em espanhol. Foi o único que eu encontrei, assim, que falava sobre os 4 objetos especificamente. Apesar de ser espanhol, não é um espanhol difícil, não é um artigo, assim, muito complicado, muito denso. Esse artigo não é obrigatório a leitura, tanto que o questionário não está embasado no artigo, mas eu botei o artigo para vocês darem uma lida, isso é para quem quiser, é uma leitura complementar, tá? Bom, então, feito essas palavras iniciais, sim, esse questionário vai valer 3 pontos, e daí a gente fecha a nossa N1, né? Nós fizemos a resenha, fizemos 2 mapas, né? E ainda só um pouquinho. E ainda essa atividade agora, que é o questionário, tá? Bom, deixa eu só fechar a janela aqui, senão a cachorrada vai ficar latindo. Viu, banana? Se eu tivesse que pausar aqui, daí ia ter que fazer 2 vídeos, ter que falar tudo de novo, então vamos fazer como se fosse ao vivo mesmo, né? Mas então tá, gente, a princípio é isso, então a gente já tem essas avaliações. Até um aluno perguntou na aula ao vivo a respeito daqueles debates. Quando a gente terminar os nossos assuntos de aula assim expositiva que a gente tem feito nessas últimas semanas, aí quando terminar eu aviso vocês com um tempinho de antecedência, para daí a gente começar a fazer o nosso sistema de debates. Provavelmente a gente não vai fazer muitos não, porque eu percebo que as aulas nesse sistema elas são mais alongadas, são mais tranquilas, então acaba durando mais tempo do que aquelas 4, 5 aulas que eu tinha falado para vocês, né, que duraria, até para estimular mais o debate. Só que eu sei que com essa situação de internet lenta e tudo mais, fica complicado. Então eu tô tentando privilegiar essas nossas aulas expositivas ao invés de privilegiar os debates, tá? Mas fiquem tranquilos que com o decorrer das semanas a gente vai explicando essa situação toda. Tranquilo? Então tá. Gente, a primeira
Eu vou até ampliar aqui para ficar mais tranquilo para eu assistir. Esse primeiro slide, né? Então a gente tem aqui os objetos da criminologia, né? Que o que a gente vai trabalhar nessas próximas aulas são esses 4 objetos, né? Esses 4 objetos, gente, eu prefiro botar assim para ficar aparecendo minha fotinha do lado para ver se está indo tudo bem. Esses 4 objetos, gente, eles foram realmente assim, tendo início a sua análise, especialmente junto com a teoria da criminologia científica moderna, tá? Então, quando esses teóricos, esses criminólogos que se dizem, né, da criminologia científica moderna, como Shekhar, Molina, que a gente já mencionou em outras aulas, começam a trabalhar com essa nova teoria, que vamos dizer assim, é um pouco diferente da criminologia crítica, mas tem muitos aportes da criminologia crítica, né? Eles vão trabalhar com, então, esses 4 objetos: crime, delinquente ou criminoso, a vítima e o controle social. E a gente vai ver nessa aula de hoje e na aula da semana que vem esses 4 objetos, tá? Muito bem. Começando com a questão do crime, né? O que a gente pode comentar é o seguinte, gente, que o crime, quando a gente vai falar a partir da perspectiva do direito penal, ele vai ter 3 acepções. O primeiro é o material, o segundo o formal e o terceiro analítico. Quando a gente vai falar sobre essa acepção material, é bem aquela questão da gente pegar e abrir o Código Penal, por exemplo, vai lá na parte especial do Código Penal, tem lá o capítulo dos crimes, né? E daí a gente olha, opa, crimes contra o patrimônio. Ah, então eu sei que esse capítulo vai falar sobre qual bem jurídico tutelado? Patrimônio. Assim como, de repente, a gente pode falar de outras coisas relacionadas à pessoa, né? A, de repente, uma proteção à coletividade, e aí adiante. Então, essa acepção material é quando a gente vai ver o que está sendo ofendido, qual que é a danosidade, né, desse bem, que esse bem está sofrendo. E também uma questão do desvalor da ação. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a gente vai avaliar essa conduta criminosa e verificar até que ponto ela danificou aquele bem jurídico. Numa segunda acepção, seria a acepção formal. E aí a gente vai estar falando de uma questão mesmo de formalidade. Ou seja, a gente vai ter como base a norma penal incriminadora. Então a gente vai de novo pegar o código ou a lei e vai olhar o que está dizendo no código e na lei. E ali vai estar expresso que, além daquela conduta ser crime, ela ainda prevê uma sanção, uma multa, detenção, reclusão e aí adiante, né? Deixa eu só... Isso. Numa terceira acepção, a gente poderia chamar a acepção analítica. Aí, gente, essa terceira acepção, ela é bem considerada de formato doutrinário, né? Tanto que por isso é uma construção que a gente pode chamar de abstrata e teórica. A gente sabe que a teoria majoritária dos doutrinadores do direito penal, que vão dizer o que é crime, vai ser uma teoria que a gente chama de tripartite, lembra? Que é aquela que o crime é considerado uma conduta típica, antijurídica e culpável, né? Quem que pensa dessa forma? O Zaffaroni, Nilo Batista, o Juarez Tavares, Cirino, César Bittencourt, são esses caras, né? E tem outros vários que entendem que seria através dessa, que a gente pode dizer o que é crime através dessa acepção tripartite do que é crime. Existem outras teorias, como exatamente vai dizer o Mirabete e o Damasio, eles já entendem por uma teoria que seria dupla, apenas o fato ele é crime quando ele é típico e ilícito, né? E a gente tem ainda o Basileu Garcia e o Tagaglini, que vão entender com uma teoria quádrupla, né? Que o fato tem que ser típico, ilícito, culpável e ainda punível. Então a gente vai ver aí a questão, né, da punibilidade. Então vai ser uma terceira vertente dentro dessa ideia de acepção analítica. Muito bem. Aí, gente, quando a gente vai analisar o crime, não sob uma perspectiva do direito penal, mas sob uma perspectiva da criminologia, né? Aí a gente vai ver que eles jogam de lado essa ideia de que, qual é a noção de crime? A noção de crime ela é relativizada. Por quê? Porque os criminólogos das criminologias críticas entendem que o crime ele advém de uma reação social, ou seja, de um controle social,
né, de instituições, de mecanismos que tentam prevenir e fazer de tal forma que os indivíduos sigam as regras e as normas, né, as instituições, as normas comunitárias. Então, o direito penal é quem vai criar o crime, isso a criminologia ok, vai dizer que sim, né? Mas o crime não é uma qualidade do ato, é um ato que vai ser qualificado como criminoso, né? E é claro, o crime vai variar, lembra daquela teoria que eu falei para vocês numa outra aula, do materialismo histórico dialético, né, lá do Marx e do Engels, que o pessoal da criminologia criminal vai utilizar? Então, é exatamente isso, gente. Deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp, senão ele vai ficar fazendo barulhinho aqui para vocês. Pronto. Então, os teóricos da criminologia crítica vão pegar essa teoria do materialismo histórico dialético para dizer que o crime ela vai variar de cada tempo histórico, vai variar em determinado contexto social e por conta disso vai variar também em determinado território, né, em determinado local. E ele vai entender também, né, os criminólogos críticos vão entender que quanto mais a sociedade for conflitiva ou beligerante, né, eu gosto dessa palavra, quer dizer que gosta de briga, né, que é briguento, a noção de crime vai ter maior número de interpretações. Então, a gente pode dar um exemplo. Os Estados Unidos é um estado que a gente considera, é um país que a gente considera extremamente beligerante. Por quê? Sempre está entrando em guerra, tem um poderio, né, de armamento, enfim, muito grande. Tanto que é a maior população carcerária, se eu não me engano, né, junto com a Rússia, alguma coisa assim, enfim, estão ali disputando o primeiro lugar. Então, a gente pode dizer que a perspectiva de que o que é crime dentro dos Estados Unidos é muito maior do que em outros países, de repente, por exemplo, europeus, né? Quando a gente vai já para uma visão do que é o delinquente, eu quero que vocês tomem atenção, e naquele vídeo da professora espanhola, ela fala bastante sobre esses dois doutrinadores, que é o Maslow e o Reeve. Até fiz uma pergunta no formulário a respeito deles, então fiquem de olho quanto a isso. E eles vão conceituar e classificar, né, os criminosos. Então é uma classificação bastante moderna, vocês podem dar uma olhadinha lá. É bem interessante. Mas o que eu posso dizer para vocês a princípio é que o delinquente ele só vai começar a ser estudado aonde? Na criminologia positivista, lá com o Lombroso, que vai ter o delinquente como um objeto principal do seu estudo. E a minha pergunta é: por que a escola clássica não quis estudar o delinquente, gente? Aí é uma pergunta para vocês, e eu fiz essa pergunta também no formulário, então quem está assistindo a aula já vai saber responder. Gente, a criminologia clássica, a escola de criminologia clássica, ela se preocupou em estudar o crime e o modo com que o Estado pune esse crime, né? Lembra que a gente estava falando na escola clássica de que o Estado punia do jeito que bem quisesse, né? Quem mandava ali naquela comunidade fazia o que bem queria. Então, e veio o Beccaria e falou: não, não dá para ser dessa forma. A gente tem que botar padrões, a gente tem que botar normas. Não dá para a gente ter um julgamento parcial, né? Um julgamento secreto, enfim. Então, por isso que a escola clássica apenas vai estudar a questão do crime. Já a criminologia ou a escola positivista ali do Lombroso vai focar fortemente no estudo do delinquente, né? Aquela questão fisionômica, né, biologizante. E a criminologia crítica, por um lado, vai meio que deixar de lado o delinquente, não que não vai estudar, mas vai deixar um pouco de lado e vai estudar mais como que o controle social, como esses mecanismos e instituições que controlam o delinquente e o ser humano, né, os indivíduos de forma geral, vai estigmatizar essa pessoa, esses indivíduos, vai rotular esses indivíduos, essas pessoas delinquentes, né, vai rotular também grupos vulneráveis. Então, a criminologia crítica vai estudar especificamente, né, o controle social e como que ele se aplica a esses indivíduos, a esses grupos. Quando a gente vai falar da perspectiva da criminologia moderna científica, né, para estudar o delinquente, eles também deixam o delinquente um pouco em segundo plano, né, e vão estudar os outros três objetos da criminologia,
que é a própria conduta delitiva, o crime, o controle social em si e a vítima. Então, a gente vai ter agora, a partir desse momento, a partir dessa teoria, um estudo mais forte de vitimologia, né? Não que o delinquente não é estudado pela criminologia moderna, gente. Ele é, mas tanto que ele é examinado pelo Molina e pelo Gomes, como eu coloquei ali no PowerPoint, né? E as suas interdependências sociais como unidade biopsicossociais. Então, ele vai falar muito sobre a questão das relações sociais que aquele indivíduo delinquente vive, convive, cria, diferente da perspectiva patologizante que tinha, por exemplo, na escola positivista lá do Lombroso. Então, a psicologia vai ajudar aqui? Vai, mas vai ajudar para estudar a personalidade desse desviante, e não para simplesmente, por conta de alguma situação, culpá-lo, ou né, antes mesmo dele praticar algum crime por conta de alguma atitude. Aí, gente, a gente vai trabalhar com alguns adjetivos. Eu acho bem legal essa questão dos adjetivos, de colocar à disposição de nós pesquisadores e quem gosta de estudar criminologia, de como que no dia a dia isso pode ser utilizado, ou até mesmo em processos judiciais, né? Então, por exemplo, adjetivos que a gente vê comumente no nosso dia a dia. Ah, determinado indivíduo é um cliente, é um passageiro, é um contrabandista. Opa, e a gente já está vendo até uma questão mais criminal. Um consumidor, um telespectador, um ouvinte, um torcedor de um time, sei lá, um colaborador, um trabalhador, um inquilino. Mas cuidado, gente. De repente, esse mesmo cliente, que esse adjetivo, né? Aquela pessoa é um cliente, pode ter um viés também criminal. Como? Ah, de repente esse cliente veio na minha loja e ele me ofendeu a minha honra. Então praticou um crime. Era um cliente, mas também ao mesmo tempo se tornou um delinquente. Aí quando a gente vai estudar as questões relacionadas à criminologia ou ao crime, a gente vai ter quais tipos de nomes, né, ou adjetivos para esse delinquente: o investigado, o indiciado, o denunciado, o réu, o criminoso, o interno, o egresso, o apelante, o embergante, né, o recorrente. Então, aqui a gente já está utilizando expressões mais voltadas para a questão de processo, né, processo judicial, ou então até mesmo num inquérito policial. Quando a gente vai atrás de outros nomes, que daí se poderia utilizar, né, no dia a dia, numa conversa de vizinhos, de amigos, ou de repente, vez e outra, a gente acaba até mesmo vendo isso em audiências, mas não se deveria, mas a gente sabe que às vezes acontece, né? A gente escuta, o vagabundo, o ladrão, o estelionatário, o homicida, o papeleiro, o safado, o xixeiro, meliante, delinquente, né? O delinquente, delator, ok, né? O X9, inimputável também. Esses últimos três, tirando o X9 ali, claro, são expressões comuns. Mas a gente colocaria ali numa categoria de outros nomes, né? Que a gente poderia colocar, então, para falar do delinquente. Mas a minha pergunta é: quais seriam as características para a gente dizer quem são os criminosos? Né? Quem são os criminosos comuns? Ah, é uma pessoa estranha? É uma pessoa sedutora, sei lá, de repente para enganar alguém, né? Para conseguir alguma vantagem ilícita, patrimonial, sexual? Ah, é um antipático, porque ele foi grosso comigo e me ofendeu? Ele é feio? Ele é bonito? Né? É anormal? O que é ser anormal e normal hoje em dia, gente? Né? Ele é antissocial, aí a gente pode, de repente, levar para uma questão psicológica, né? Os psicopatas, os sociopatas. É um inimigo? Quem são os inimigos do Estado hoje, né? Ele é diferente, ela é diferente, o que é ser diferente, né? Ou é indiferente à sociedade, né? Por exemplo, os apátridas que a gente viu, né? Quando a gente estava estudando o Durkheim, o Merton, que falava sobre a teoria da anomia, né? Para explicar o crime. Então, é aquela pessoa anômica que não está nem aí para as normas da sociedade, só se preocupa consigo mesmo, né? Aí a gente pode dizer, os criminosos poderiam ser reconhecidos, né? Como a gente estudou com o Lombroso, por algumas características, por uma personalidade,
né? Dá para saber pelo corpo quem que é o criminoso. O corpo fala, então, para dizer que é criminoso, né? Tem alguns livros, então, que a gente pode mencionar ali, tanto do Lombroso, o Homem Delinquente, como o Crime e Suas Causas e Soluções, né? Que ele fez toda aquela pesquisa do tamanho da mandíbula, psicopatias relacionadas ao crime, tendências, enfim, isso a gente já viu lá na escola positivista italiana, né? Aí, gente, a gente vai atrás daquelas características que ele mencionava como, né, no caso lá da escola positivista, como características criminosas. Uma dimensão, entre aspas, anormal da cabeça, né, sobrancelhas fartas, o que diga a Frida Kahlo, né, que tinha até as sobrancelhas assim grudadinhas, todo mundo já deve ter ouvido falar dela, né? Os dentes, né, molares proeminentes, orelhas grandes e deformadas, um corpo assimétrico, ou seja, né, braços ou mãos muito grandes, pés muito grandes ou muito pequenos, enfim. Aí a gente vem para características que, diferente lá da escola positivista, que isso ali no século XIX, a partir do século XX, né, entre guerras e tal, e isso até determinado período ali pós-guerra, ainda se mantém, que é algumas características bastante preconceituosas a respeito, por exemplo, de quem usa tatuagem, porque teria uma sensibilidade diminuída à dor, né? Uma pessoa que seja cruel por conta da prática daquele crime, né? Ou leviana, ou as pessoas que têm alguma aversão ao trabalho, então aquela questão, aquela ideia, né, da vadiagem, da vagabundagem, o pessoal que não trabalha, ou que de repente fica praticando sei lá, capoeira, samba, né? Isso, como eu tô falando, início do século passado, do século XX. Vaidade, tendência à superstição, né? Isso tem bastante a ver com a questão das mulheres criminosas, uma precocidade sexual também, né? A questão da prostituição, por exemplo. E então, essas teorias, algumas teorias, que seriam uma continuaçãozinha ainda da escola positivista, vai tratar do criminoso como se ele nascesse assim, né? A pessoa nasce um criminoso com essas características, né? Não vai se tornar um criminoso. Aí, gente, eu coloco ali, né? Eu gosto bastante dessas imagens, né? De uma tendência pós-moderna lombrosiana, né? Que os genes, será que poderiam indicar quem que seria um criminoso? Dá para saber, então, pelos genes quem é criminoso? Existe até um pesquisador americano, né? O Richard Berg, que se auto-intitula como o fundador de uma ideia neolombrosianista, né? De prever, a busca dele é de prever que bebês podem se tornar criminosos. Ele é criminalista, né? E dá aula lá na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ele trabalha com alguns modelos matemáticos para tentar antecipar comportamentos das pessoas. Isso ele pesquisa já desde a década de 60. É mais ou menos como aquela ideia do Minority Report, né, gente? Daquele filme do Tom Cruise, que tenta prever através lá dos trigêmeos, né? Eles preveem o futuro, então consegue verificar quem que poderia cometer crimes e tal. É claro que aqui a gente não está falando desse tipo de pesquisa, porque ele embasa esses modelos matemáticos com históricos familiares das pessoas. Então, se o pai ou a mãe já cometeu crime, que tipo de crime, né? Os avós, bisavós e tal. Então, ele vincula esses modelos matemáticos a um possível cometimento de crime, também vinculado às relações sociais, às mídias, né? Os perfis em mídias sociais. E aí eu pergunto assim, né? Quem que são os criminosos? E mais profundo que isso, vocês devem lembrar que a gente viu numas últimas aulas aí que o Howard Becker fala assim, né? Todos somos criminosos, no entanto, nem todos somos criminalizados. E a minha pergunta agora vai um pouquinho além. Será que todos os criminalizados, eles realmente devem estar no sistema prisional, né? No sistema
que incrimina essas pessoas? Será que não há uma vulnerabilidade, né, uma seleção quanto a essas pessoas? Aí eu botei alguns exemplos ali, né, gente? Os criminosos, ou seja, que caíram, né, que foram incriminados. Jesus Cristo, né, preso, torturado, morto. Gandhi ficou 6 anos na prisão, né? Fez greve de fome e tal. Galileu Galilei, o cientista, né? Foi condenado à prisão domiciliar. Giordano Bruno, né? Que foi depois virou até, acho que foi santificado, alguma coisa assim. Também foi condenado à morte. Então a gente sabe que existem os criminalizados, mas a gente se pergunta até que ponto que esses criminalizados realmente devem sofrer esse tipo de punição, né? Aí eu botei ali duas figuras assim bem famosas, não sei se vocês lembram, acredito que sim, né? O George Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, que sofreu aquele monte de processos a respeito de, né, denúncias e contatos com Al-Qaeda, essas coisas arada toda, e vínculos com aquela questão do 11 de setembro, né? Foi um presidente bastante criticado, né? E do outro lado a gente tem ali o Luiz Fernando da Costa, quem conhece, né? Quem já ouviu falar, que é o Fernandinho Beiramar. Gente, ele está 18 anos preso, talvez algum de vocês nem tenham ouvido falar dele, enfim. E ele era um comandante muito grande, muito importante do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né? Comandava de dentro das próprias penitenciárias, e ele foi encaminhado para uma penitenciária federal, até ele ficou um tempo aqui em Florianópolis, na Polícia Federal. E o que acontece hoje? Ele está criando um próprio. Eu estava vendo uma notícia do mês passado, março, dizendo que ele vai criar o próprio e-commerce, né, para vender os próprios produtos dele, que ele criou uma marca. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Que coisa louca, né? Então, assim, a gente começa a se questionar sobre os estigmas, né, que cada uma dessas pessoas criminalizadas ou criminosos começam a levar para si, né? A gente olha ali o presidente dos Estados Unidos, branco, de classe rica, né? Eu não sei se ele nasceu rico ou de família rica ou não, mas enfim, hoje a gente pode considerar que sim, ele é de uma classe dominante, um político, né? Talvez poderia categorizar ele dentro de um crime de colarinho branco, se fosse o caso, assim, né? E o Fernandinho Beiramar, ali, negro, pobre, né, presidiário, cumprindo pena de 300 anos, né, a sentença dele foi de 300 anos, é claro que ele não vai ficar esse tempo todo, mas vocês sabem, né, que é assustador isso, então é chocante pelo menos, né, uma pena de 300 anos, então tem essas dissidências, né, a gente começa a ver outros estigmas, por exemplo, físicos, questões relacionadas a defeitos físicos, aí eu não estou falando só de estigmas para o cometimento de crime, mas até para o estigma social mesmo, né? Estigmas psicológicos, né? Ah, a pessoa toma um antidepressivo, então já tem uma estigmatização em cima dela, né? Ou de repente é um doente mental. Até eu mencionei hoje de manhã um filme muito bom, que tá, eu não sei se na Netflix está disponível, eu acho que não, que se chama O Gênio Louco, que é um autodidata estudioso, que fala milhões de línguas. Ele começa a pedido da Academia Oxford, né, da Inglaterra, a montar o primeiro dicionário da língua inglesa. E ele acaba tendo a ajuda de um prisioneiro. É um prisioneiro, na verdade, não de prisão, mas de um manicômio, né, judiciário. E é bem interessante que ele é médico, esse prisioneiro, e ele acaba ajudando. Então fica entre o gênio e o louco, mas quem é o louco e quem é o gênio? É bem interessante. E eu tô falando disso exatamente sobre a questão do estigma, né, gente? Quantas vezes acaba acontecendo da pessoa que sai do sistema prisional e fica com aquela tarjeta, né, de ex-presidiário? Então, são estigmas no ambiente social, no ambiente dentro mesmo da prisão, né? Ou então fora, ainda num sistema de seleção, né? Quem que são selecionados para ir para dentro da prisão? Se a gente for dizer lá na época do nazismo, os judeus, os ciganos, hoje a gente sabe que tem muito mais uma seletividade quanto a população negra, a população latina, né? Nos Estados Unidos, por exemplo,
ou muçulmanos na Europa, né? E também as questões relacionadas a moradores ou pessoas em situação de rua. Então, esse estigma é algo que... Ui, tem um mosquitinho aqui. É algo que faz a gente pensar bastante. Opa! E aí, gente, essa questão do estigma é uma categoria analítica que é criada pelo Erving Goffman. O Goffman, ele é um estudioso lá da escola de Chicago. Lembra que a gente viu, né? Dentro da escola crítica, das criminologias críticas, a escola de Chicago, lá do início do século XX, né? Que vem com as suas vertentes, 3 vertentes, de 3 épocas. O Goffman começa a trabalhar com essa ideia dos estigmas, né? E como que esses estigmas afetam as relações sociais das pessoas. Então, assim, ele se pergunta, os criminosos vão ser criminosos eternos? Né? A pessoa mesmo depois que paga a sua dívida com a sociedade, a partir do momento que ficou o tempo preso lá e tal, não acabou ali, ela vai ter que manter isso nas costas por quanto tempo? Né? Então, são perguntas que o Goffman começa a se fazer, e isso é bastante interessante. Bom, gente, aqui a gente termina. Deixa eu só voltar aqui na imagenzinha. A gente termina, então, o nosso conteúdo a respeito desses 2 objetos. Vocês devem ter percebido que a aula foi bem mais curta do que normalmente é. De manhã foi um pouco mais comprida, porque daí já esclarece um pouquinho mais de questões, né? Tem o chatzinho ali para responder. Mas então, por hoje é isso. Semana que vem a gente continua os outros 2 objetos, que é a vítima e o controle social. Qualquer dúvida que vocês tiverem, porque vocês estão assistindo por aqui, pode mandar, né? Essa luz aqui atrás de mim não fica legal. Acho que eu tenho que mudar de lugar para dar aula quando fizer assim gravado. Mas enfim, parece que tem uma auréola, né? Ó, de santo, coisa linda. Mas então tá, gente, uma ótima semana para vocês, tá? Fiquem de olho nas atividades que a gente tem mandado lá no sala de aula, né, no Classroom. E qualquer dúvida manda para mim, tá bom? Um abraço, até mais.